Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre o que é língua, o que é linguagem, né? Os tipos de linguagem, aliás, as variações linguísticas, inclusive. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a gramática em termos de divisão, né? Não adianta nós começarmos a estudar conceitos gramaticais se nós não entendemos a própria dinâmica, né, de uma gramática. As gramáticas hoje, quando eu falo gramática, estou falando do livro de gramática, eles são divididos basicamente em três partes distintas, mas que se complementam. A primeira parte, né, de uma gramática, normalmente você tem ali a parte da fonologia. Por que eu gosto de conversar um pouco sobre tais conceitos? Para que você entenda, né, por que existe, né, a fonologia, por exemplo, dentro da divisão da gramática. A fonologia, ela estuda os fonemas. O que são fonemas? São sons da língua portuguesa, né? Então nós passamos a entender o que é som, o que é letra, o que é um fonema. E aí fica muito mais fácil para entender o que é um ditongo, o que é um tritongo, o que é um hiato, não é isso? Fica mais fácil para entendermos a separação de sílabas, né? É por isso que essa parte da fonologia, ela estuda os fonemas, portanto, os sons, as sílabas que esses sons, né, formam, né? Como seccionar uma palavra, porque isso tem a ver com o som, não é isso? Nós não separamos aleatoriamente, nós separamos por uma questão de sonoridade, não é isso? O que mais se estuda na parte da fonologia? A questão da ortoépia ou ortoepia, né? O que é ortoépia ou ortoepia? Nada mais é do que a própria questão de verbalizarmos estas palavras de maneira correta, né? Não colocando sons onde não existam. Por exemplo, a parte do advogado e advogado, não é isso? Tem muita gente que fala advogado, coloca um E, né? Coloca um som vocálico sem existir. O caso do pneu e não pneu, né? Então, ortoépia e ortoepia. Também a parte da prosódia, né? O que é prosódia? Prosódia, acento prosódico. É a gente entender, por exemplo, que algumas palavras são essencialmente oxítonas, né? Exemplo, mister, mister e não mister, é mister. Que algumas palavras são o quê? Paroxítonas. Exemplo, gratuito, gratuito e não gratuito, né? Não é assim que a gente imagina isso aqui como sendo hiato, é gratuito, gratuito, certo? Então é a prosódia. E por último, a parte da ortografia, né? Por que se usa S e não se usa o Z? Por que se usa o G e não o J? Então, esta primeira parte da gramática, né, intitulada fonologia, justamente dá conta de estudar tais particularidades. Depois, a gramática trata da parte morfológica. Morfológica, morfo, né, forma. A parte da morfologia da gramática cuida do quê? Estuda as palavras e os elementos que constituem essas palavras. Se nós acabamos de falar que morfologia tem a ver com morfo, morfo significa estrutura, então analisa a estrutura de uma palavra, por exemplo, o que é raiz, né? O que é desinência, o que é vogal temática, se nós temos, na verdade, uma desinência verbal, uma desinência nominal, se por um acaso nós temos uma palavra que é regular, a outra é irregular, né? Então, estruturação. Formação de palavras é aquele momento em que você começa a pensar essa palavra, ela é formada pelo sistema de composição ou de derivação. Se a composição é por composição por aglutinação ou justaposição, se a derivação por parassíntese, regressiva, prefixação, sufixação e assim por diante. Mecanismos de flexão das palavras, né? Bem como, né, a divisão dessas palavras em classes gramaticais.
Então, é neste momento em que a gente estuda aquele universo de conteúdo que determina que uma palavra é um substantivo, tá? Se ela é um substantivo, por exemplo, se ela é um substantivo concreto, se é substantivo abstrato, se é um substantivo comum, se é um substantivo, por exemplo, de gênero feminino ou masculino, se por um acaso aquela palavra é epiceno, comum de dois gêneros, sobrecomum, né? Se ela é adjetivo, se ela é verbo, se é preposição, se é conjunção e assim por diante, tá? Então, é bastante conteúdo. Isso tudo dentro da morfologia. Aí o que a sintaxe faz? A sintaxe, ela vai juntar, né? Vamos colocar desta maneira, ela junta toda essa parte teórica do que é substantivo, do que é artigo, do que é um substantivo próprio, do que é um advérbio, do que é uma conjunção. Junta-se tudo, né? Todos esses conceitos, e aí começa-se a estudar a relação entre estas palavras, né? Como elas se relacionam, tá? Como as orações se relacionam. Então, por exemplo, o que era um artigo definido para morfologia passa a ser um adjunto adnominal dentro da sintaxe. O que era um nome próprio, por exemplo, Minas Gerais, o que era um nome próprio na morfologia, passa a ser um sujeito para a sintaxe. Por exemplo, Minas Gerais é, tá? Então, quem é o sujeito? Minas Gerais. Minas Gerais é o sujeito. Sujeito simples? Sim, sujeito simples, mas poderia ser, num outro exemplo, um sujeito composto, um sujeito indeterminado, poderia ser uma oração sem sujeito. Aliás, poderia não só ser um sujeito simples e composto e indeterminado, como nós poderíamos ter orações, tá? Coordenadas, orações subordinadas. Então, resumindo aqui, sintaxe. Sintaxe é aquele momento em que a gramática simplesmente te convida a navegar pelo universo de orações coordenadas, subordinadas, regência verbal, regência nominal, concordância verbal, concordância nominal, crase, colocação pronominal e uma série de outros, tá, aspectos gramaticais. Tudo bem? Agora que você entendeu que a gramática é dividida basicamente em três partes: a parte da fonologia, a parte da morfologia e da sintaxe, nossa aula de hoje é um pontapé para começarmos a discutir a parte de fonética e fonologia, tá? Que é justamente por aí que nós começaremos a nossa conversa, né? O que é a fonética e o que é a fonologia, professora? Né? Por que é importante que eu entenda isso? Gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. A fonologia, ela estuda o comportamento dos fonemas, tá? De uma língua. Estuda o comportamento dos fonemas, dos sons, tá? Fonema é sons, né? Que constituem uma língua, tá? A maneira como os fonemas se organizam. Então, a fonologia, ela vai cuidar, né, desse aspecto da língua, tá? O comportamento desses sons. Agora, a fonética, o que a fonética faz? A fonética, ela categoriza esses sons. A fonética, ela simplesmente estuda as particularidades dos fonemas. Porque os fonemas, eles acabam tendo aspectos muito individuais. E nós vamos ver isso ao longo das aulas. Então, a fonética, ela trata da natureza física dos sons. É quando nós temos ali a categorização do que é vogal, do que é semivogal, do que é, por exemplo, um som nasal, do que é um som oral, tá? E assim por diante. Então, fonética e fonologia, elas caminham juntas. Enquanto uma estuda o comportamento, a outra estuda as particularidades. Enquanto uma estuda a questão da natureza física, ela categoriza, a outra, o que ela faz? A maneira como esses fonemas se organizam. Então, nós temos aqui uma parte muito mais específica, uma parte muito mais material e a outra é uma parte mais comportamental. Tá certo? Então, fonética e fonologia.
Agora, para a gente estudar fonética e fonologia, nós temos que entender primeiramente o quê? Letra e fonema são aspectos diferentes, tá? O que é letra? Letra é o que você enxerga. Uma olhada aqui, letra. Letra, 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 letra. Que letra, professora? Letra E. Letra S. Letra T. Letra U. Letra D e letra A. Tudo bem? Isso é letra, né? Quantas letras tem essa palavra? Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professora, existem 6 letras. 6 letras na palavra estuda. Então, letra é a representação gráfica. De quê? De um som. Por quê? Porque fonema é justamente o som que cada letra emite. Para eu falar estuda, quantos sons são necessários? Cada letra aqui, neste caso, cada letra tem um som? Sim ou não? Vamos ver? Eu tenho o primeiro som, E. Você fala E é letra. Som. Isso é som. Som de quem? Som do S. Se você falar S, você está falando do quê? De letra. O que é o som? Isso é som. Ó. Isso é som. Se você falar T, T é letra. Som é estuda. Então você vai perceber que a letra E tem um som, a letra S tem um som, a letra T tem um som, a letra U tem um som, a letra D tem um som e a letra A tem um som. Isso significa o quê? Significa que a palavra estuda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. Quantos fonemas? Quantos sons? Também 6 fonemas, tá? Então, aqui só foi para você pensar um pouquinho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas palavras para ficar mais claro, para a gente começar, né, a nos aquecer, né, sobre o que é letra e o que é fonema. Vamos imaginar a seguinte palavra: cachorro. Quantas letras e quantos fonemas existem na palavra cachorro? Pensem um pouquinho. Cachorro. Vamos ver se você entendeu. Letra, representação gráfica, não é isso? Letra, então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem 8 letras. Perfeito, 8 letras. E quantos fonemas você tem na palavra cachorro? Qual é o primeiro som? Qual é o primeiro som? Esse som é de qual letra? C. Não é isso? Não é um som de K? Esse C não tem som de S. É K. Qual é a outra? Qual é outro som? Não é o som de A? K. Pronto, você já fez o K. Ó, K. O K, você já representou aqui o som. Sh, sh, sh. Que som é esse? Esse som não é do CH? Não é do CH? Sh, sh. Professora, que negócio estranho é esse? Essa é a representação fonética, tá? Desse som, ó. Sh. Toda vez que aparecer esse som de chuva, cachorro, tá? É essa representação, tá? Agora tem o som do O. Não R forte aqui embaixo, ó. Você não fala cachorro, você fala cachorro. Esses 2 R's aqui, eles são representados foneticamente por um R maiúsculo. Por que é um R maiúsculo? Porque o som é forte, tá? Som forte, R maiúsculo. R minúsculo é o R fraquinho. Por exemplo, carinho, carinho, tá? Então, cachorro. Pronto.
Agora, se nós representamos, né? Representamos os sons. Olha quantos sons são necessários para pronunciarmos a palavra cachorro. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho, portanto, na palavra cachorro, 8 letras e 6 fonemas, tá? Ok? Eu tenho, repito, 8 letras e 6 fonemas. Vamos para um outro exemplo? E se eu quisesse dizer assim, vamos ver uma palavra bem interessante. Temporariamente. O que você acha dessa palavra? Ah, não, vou pegar uma outra. Excessivamente. 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 Palavra interessante. Excessivamente. Conte aí para mim quantas letras tem a palavra excessivamente. Quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 letras. 14 letras tem a palavra excessivamente. Mas quantos sons são necessários para a gente falar, vamos dizer assim, a palavra excessivamente? Vamos pensar? Qual é o primeiro som? Do próprio E. Toda vogal tem som, tá? Se ela for vogal, ela tem som claro pra gente, ó, E. Depois, qual é o som? A gente pronuncia o X? Você fala excessivamente? Não. Esse X e C tem o som de quê? Ó, E, C, som de S, né? E, C. Olha que interessante. Então, esse X e esse C tem o som de S. Não é? Vamos colocar aqui. Depois, esse si. O que você vai perceber novamente? Que esses dois S's, que são duas letras, elas têm um som também. Ó, E, C, ó, dois S's, mas em questão de som, você pronuncia um S, um som de S, tá? Então, E, C, si, o som do V, vá, M, o som de M, ó, E, C, si, vá, M, men. O que acontece com esse E? Eu vou até colocar numa corzinha diferente. Você pronuncia o N? Men. Você pronuncia o N? Não, mas existe uma nasalização que a gente diz, tá? Quando você tiver uma vogal seguida de M ou N, né, você vai perceber que você nasaliza o som. Nós vamos falar dos sons nasais melhor depois, tá? Mas você fala E, C, si, vá, men, ó, men. Se você colocar a mão aqui, ó, no nariz, você vai sentir que tem uma certa vibração. O que isso significa? Que o som, ele é nasal, tá? No momento em que você fala, você pode ter um som que sai, tá? Todo e exclusivamente pela boca, ele é oral, tá? Oral. Ou ele pode ser o quê? Nasal. Nasal é quando nós temos, né, no momento da articulação da palavra, do som, uma parcela, uma parte do ar que vai para onde? Tá? Aqui, para o nariz, tá? Basicamente, de uma maneira bem simples para você entender isso. Men. Você sente que tem uma divisão do ar. Excessivamente. Então, na fonética, quando você coloca esse tiozinho em cima, você está dizendo, olha, existe uma nasalização. Então, olha lá, E, C, si, vá, men, ó, men,
Ah, vou continuando, rosinha. Excessivamente. Excessivamente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fonemas. Nós temos 14 letras e quantos fonemas? 11 fonemas. Professora, e por que, né, isso é importante? Porque nós passamos a entender alguns conceitos. Por exemplo, o que eu poderia falar para você de importante sobre essas duas palavras? Nós temos aqui CH. O que é um CH? CH é um dígrafo. O que é o RR? Também é um dígrafo. Onde mais nós temos dígrafos? Nós temos aqui o XC, é um dígrafo. O SS também é um dígrafo. E o EN também é um dígrafo. Olha só, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dígrafos. 5 dígrafos. E você me pergunta, professora, o que é um dígrafo? Dígrafo nada mais é do que 2 letras e um som, tá? Eu tenho 2 letras e um som. Eu não tenho 2 letras, mas não tenho som? Dígrafo consonantal. 2 letras, um som, dígrafo consonantal. XC, 2 letras, um som, dígrafo consonantal. SS, 2 letras, um som, dígrafo consonantal. EN, 2 letras, um som, dígrafo vocálico. Porque agora o que nós tivemos como resultante nada mais foi do que um dígrafo vocálico. 2 letras e um som, mas esse som aqui se resumiu em uma vogal. Então a diferença é que nós temos tanto dígrafos vocálicos quanto dígrafos consonantais, tá? Dessa maneira, você acaba entendendo por que dígrafo é dígrafo, né? Aliás, você passa a entender pela fonética e fonologia por que nós temos uma chamada semivogal. Nós nem começamos a falar sobre isso, tá bom? Mas você vai descobrir isso na próxima aula, porque na próxima aula nós trabalharemos com a parte da transcrição fonética, tá? De todas as letras que são consonantais, com todas as letras que são dígrafos vocálicos, ou sejam dígrafos ainda consonantais. Nós ainda veremos as semivogais. Por que existem semivogais? Porque se você não entende o que é uma semivogal, como você vai entender o que é um ditongo crescente? O que é um ditongo decrescente? Não é verdade? Mas não se preocupem, todos esses conceitos serão vistos aí na nossa próxima aula, no nosso próximo módulo. Espero vocês!